Oi, pessoal. Então vamos começar a olhar agora os algoritmos que fazem a ordenação de sequências. Lembre-se, o problema de ordenação, ele recebe uma sequência como entrada e ele retorna uma permutação dessa sequência que seja ordenada. Isso é, se eu pegar dois elementos em duas posições diferentes dessa sequência, o elemento que estiver numa posição anterior, quer dizer que vier antes, ele é menor ou igual ao elemento que está numa posição posterior, isso é, que está numa posição seguinte ou depois dessa primeira posição. Existem vários algoritmos e diferentes estratégias de resolver esse problema. A gente vai explorar neste vídeo e nos próximos alguma dessas estratégias. E a gente vai tentar analisar os diferentes algoritmos quanto à complexidade e quanto a algumas propriedades, como por exemplo o uso de memória, que esses algoritmos têm ao resolver o problema de ordenação. Então vamos lá. Então qual que é a cara do algoritmo de ordenação? O algoritmo ele pode trabalhar de duas formas. Ele pode trabalhar diretamente sobre a própria memória da sequência em que você estava trabalhando, como por exemplo, eu posso ter um apontador para uma sequência 3, 7, 2, 1, 5, 4, e a minha permutação consiste em trabalhar diretamente sobre esse espaço de memória. Então, a minha resposta do algoritmo consiste em uma manipulação dos valores de um espaço de memória de sequência pré-determinado. Esse é um tipo de processamento que nós chamamos de processamento em linha, ou inline. Significa que eu estou trabalhando com o próprio espaço de memória de entrada e ele será o meu próprio espaço de saída. Eu estou apenas transformando os valores dentro desse espaço de memória. Alternativamente, eu posso receber um espaço de memória dessa forma e eu posso retornar um outro espaço de memória em que eu vou incluir a permutação da sequência original. Então, eu teria um apontador de entrada e um apontador de saída. Nós vamos ver que alguns algoritmos, eles trabalham de forma natural nessa forma em linha. Ele vai trabalhar apenas usando os espaços de memória que são passados como entrada para a sua função. Alguns outros algoritmos, eles precisam de um espaço de memória alternativo e eles precisam realizar uma reconstrução de uma sequência a partir de algum tipo de descrição. Precisam reconstruir essa sequência em algum outro espaço de memória. Mas é sempre possível copiar esse vetor de saída, os valores desse vetor de saída, no meu vetor de entrada. Mas isso é uma desvantagem na forma como é realizada o processamento. Mas vamos considerar, então, que todos os algoritmos que nós vamos trabalhar, eles realizam um processamento, uma transformação dos valores sobre o mesmo espaço de memória. Então, eu não preciso criar um novo espaço. Então, a carinha do nosso algoritmo, ele vai ser um void, pois eu não vou retornar nenhum valor. Eu vou trabalhar, vou chamar de sort, que é ordenar em inglês, eu vou trabalhar diretamente sobre o meu vetor. Então, eu posso receber um apontador para o meu vetor, um apontador que me diz o endereço de memória na posição inicial desse vetor e o número de elementos. E vou trabalhar na manipulação direta dos valores nessa posição. Então, a carinha dos
algoritmos que nós vamos implementar, e basicamente todos os algoritmos que nós vamos implementar, é essa. Ele não tem um valor de retorno, mas ele recebe como parâmetro um ponteiro para a posição de memória do vetor que nós vamos manipular. Legal, né? Então, no vídeo de hoje, a gente vai discutir o algoritmo mais simples, mais trivial para resolver o problema da ordenação. É um algoritmo que a gente chama de ordenação por bolha, ou bubble sort. A ordenação por bolha, ela se baseia na definição da ordenação. Vocês lembram qual que era o algoritmo para avaliar se uma sequência é ordenada ou não? Lembre, o que o algoritmo faz é avaliar todas as posições adjacentes, isso é, a primeira posição contra a segunda contra a terceira contra a quarta, na busca de quebras da regra da ordenação. A regra da ordenação dizia que um elemento numa posição I, ele tem que ser menor ou igual ao elemento de uma posição à frente, maior que I, como o II mais 1. O algoritmo que avalia se uma sequência está ordenada ou não, ele vai percorrer todas as posições adjacentes, 1 com 2, 2 com 3, 3 com 4, e vai avaliar se o elemento na primeira posição é menor ou igual ao elemento da segunda. Se for, tudo bem, continua a sua avaliação. Se não for, ele vai realizar uma troca entre esses dois elementos. Ele vai pegar um elemento na posição posterior, que deveria ser maior, mas é menor, e vai trocar com o elemento da posição anterior. A gente vai ver, vai ilustrar como que isso funciona. E ele vai fazer isso por todo o seu vetor. Então ele vai fazer uma varredura. Ele vai olhar o vetor inteiro até o fim e vai avaliar. Se não foi feita nenhuma troca, isso é, se não houve nenhuma quebra da regra de ordenação, o vetor está ordenado e eu posso parar com o meu algoritmo. Caso houveram trocas, eu vou terminar essa varredura e eu vou começar novamente realizando essa operação novamente, essa varredura novamente. Eu vou realizar esse loop quantas vezes forem necessários até que em algum momento o meu vetor esteja efetivamente ordenado. Então vamos ver como que é a cara do algoritmo. O cabeçalho dele é esse, é a função sort, ele vai receber um apontador para um espaço de memória com tamanho de n posições, que contém uma sequência que eu quero ordenar. Então, uma varredura, ela vai ser equivalente ao algoritmo de avaliação se essa sequência é ordenada ou não. Então, ela vai ser um for com int i igual a 0, i menor que n menos 1, i mais mais. E o que ela vai fazer é, se v de ii for maior que o v de ii mais 1, então eu vou realizar uma troca entre as posições ii e a posição ii mais 1. Vamos ver como é que a gente realiza essa troca. Então, o que eu quero fazer é algo assim. Se eu tenho uma sequência, um V que está apontando para 3, 7, 9, 1, 2, 4. Imagina que em algum momento o meu II está aqui na posição 2. Lembra, eu tenho a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou comparando o I com a posição 3. Veja que o 9 é maior do que o 1, que está na posição 3. Então, eu preciso realizar uma troca entre esses dois elementos. Então, eu posso realizar a função troca, que ela vai receber o V. Então, ela é
um char estrela, que ela recebe o V, e ela vai receber a posição inicial e a posição final. Então, o que eu preciso fazer é pegar esse 9 e colocar onde está o 1, e pegar esse 1 e colocar onde está o 9. E como é que eu faço isso? Para fazer isso, eu preciso de uma posição auxiliar. Porque se eu copiar o 9 para a posição do 1, eu vou perder a informação de que existia um 1 lá. Se eu copiar o 1 para a posição do 9, eu perco que existia o 9. Então, tipicamente, eu vou precisar de uma variável temporária. Então, eu vou armazenar nessa variável temporária o valor em uma das posições, vou armazenar nessa posição o valor da outra posição, e eu vou depois retornar para essa posição o valor da variável. Então, como que isso fica no meu próprio algoritmo? Então, aqui, veja, ao iniciar o meu, eu vou ter o meu II nessa posição. Além do VV, eu também vou ter a minha variável 1, que é o espaço de armazenamento. Então, na primeira linha, eu vou armazenar na variável 1 o valor da posição V de I, que é o 9. Certo? Na segunda linha, eu vou armazenar na posição VI o valor na posição VJJ. Aqui o VJJ a gente está pegando o valor subsequente, que é o II mais 1. Então, na posição VII, que é V de 2, eu vou armazenar o valor de V de 3. Então, eu vou armazenar aqui o número 1. Veja que agora o único lugar que eu tenho o número 9 é dentro dessa variável. Em seguida, eu vou armazenar na posição do VJJ o valor que estava na variável 1, que era o 9. Então, assim eu fiz a troca desses dois elementos. Essa é uma operação bem importante que vai aparecer em vários algoritmos que a gente vai analisar. Então, voltando para o nosso algoritmo, então o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma varredura. Então, toda essa parte aqui é uma que a gente chama de varredura, analisando todas as posições subsequentes e verificando se houver algum conflito com a regra de ordenação, que seja feita uma troca entre esses elementos. Então, vamos ver na prática como que isso acontece. Então, é como se eu pegasse aqui uma sequência. 3, 7, 2, 1, 9, 4. O algoritmo vai começar com o I na primeira posição, e ele vai comparar o II com o II mais 1. Ele vai ver o valor de II, que é 3, o valor de I, que é 3, é maior do que o 7? Não. Então, ele não vai fazer nada nessa vez. Eu vou, então, atualizar a posição do II. Então, agora eu fico. O II vai para a segunda posição. Aí eu vejo novamente. O 7 é maior do que o 2? Sim, o 7 é maior que o 2. Então, eu preciso entrar no meu algoritmo e realizar a troca entre esses dois elementos. Então, eu vou colocar o 7 armazenado aqui do lado. Eu vou apagar o 7, colocar o 2. Vou apagar o 2, colocar o 7 e terminar essa minha função. Com isso, eu vou com o I para a próxima posição. Eu vejo novamente. O 7 é maior que o 1? É, houve uma quebra. Então, eu tenho que realizar a troca novamente. Então, agora eu vou ficar com 1, 7. O I sobe. Eu vejo, 7 é maior que o 9? Não. Então, não preciso realizar essa troca. Então, eu continuo com o meu I.
E vejam, o 9 é maior que 4? É, preciso realizar essa troca. Então, vou ficar aqui agora com um 4 e um 9. E, por fim, o i chegou na penúltima posição, então eu termino a minha varredura. Então, isso é uma das varreduras que eu faço. Mas veja, a sequência ainda não é ordenada. Em que situação em que ela será ordenada? Ela será ordenada na situação em que eu percorra todo o vetor, eu realizo toda a varredura, mas nenhum conflito da regra é encontrado. Então, eu preciso incorporar isso aqui de alguma forma, certo? A gente pode, por exemplo, utilizar uma variável booleana. Algo do tipo booleano algo como um conflito. Que inicialmente ele vai ser falso. Mas, se houver alguma troca, eu vou ter um conflito igual a verdadeiro. Certo? Se terminada a minha varredura, o conflito não for... se o conflito for falso, quer dizer, não houve nenhum conflito, então eu posso retornar. Como retornar a função. Então, se o conflito for falso, então eu posso retornar essa função. Certo? Então, veja, essa varredura ela tem duas funções. Seja resolver cada conflito que seja encontrado em posições adjacentes no seu vetor e também verificar se o vetor já está ordenado ou não. Mas se a gente voltar para o nosso exemplo aqui, que eu trabalhei, a gente vai ver que depois de uma varredura ele ainda não está ordenado. Então eu preciso realizar essa varredura novamente. E eu vou realizar ela quantas vezes for necessário até que ela esteja terminada. Então, como que a gente muda isso nesse código? Veja, eu preciso realizar essa parte do código enquanto o conflito for... Enquanto, ao finalizar uma varredura, o conflito seja verdadeiro. Então, o que eu posso fazer é um loop do tipo do. Ele vai fazer isso enquanto o conflito for... Então, enquanto o conflito for verdadeiro, ele vai continuar realizando esta varredura. Então, se a gente voltar para aquele algoritmo, então o que ele faria? Terminei e não dá. Então, agora eu vou novamente realizando aquilo. Começa da primeira posição. O 3 é maior que o 2? É. Então, eu preciso trocar esses elementos. Então, ele vai ficar como 2, 3, 1. Agora eu vou comparar o 3 com 1. O 3 com 1 é diferente? É. Então, eu tenho que continuar realizando essa varredura. 2, 1, 3, 7, 4, 9. Agora eu comparo 3 com 7. Eu tenho que fazer alguma coisa? Não. 7 com 4. Eu tenho que fazer alguma coisa? Sim, o 7 é maior. Então, 2, 1, 3, 4, 7, 9. Por fim, 7, 9. Terminada a varredura, ele ainda não é ordenado. Então, eu tenho que continuar realizando essa varredura. Então, vamos apagar aqui e vamos agora, para aproveitar a luz, vamos subir. Então, de novo, 2 com 1, eu preciso trocar? Sim, o 2 é maior que 1, então ele vai ficar 1, 2, 3, 4, 7, 9. Agora eu vou comparar o 2 com 3. Tem que mudar alguma coisa? Não. 3 com 4 é um conflito? Não. 4 com 7 é um conflito? Não. 7 com 9 é um conflito? Não. Terminei uma varredura. Como houve um conflito, ele ainda não está finalizado. Agora sobrou essa versão. Vamos lá. 1 com o 2. Tem conflito? Não.
2 com 3. Tem conflito? Não. 3 com 4. Tem conflito? Não. 4 com 7. Tem conflito? Não. 7 com 9. Também não tem conflito. Então, como a variável de conflito ela não foi modificada, eu chego no final e eu termino assim com o meu algoritmo com a minha sequência ordenada. Então, essa é a carinha principal do algoritmo de bolha, de ordenação por bolha. Por que ele chama de bolha? Veja, ele chama de bolha porque os valores mais altos, como eu estou comparando de forma adjacente, cada um, eles vão ser sempre puxados para cima, como se fossem bolhas no mar. Vou dar um exemplo. Então, se eu tiver algo como 3, 7, 1, 4, 2, 9, para cada varredura dessa, eu estou puxando, eu vou puxar o 7 para frente, eu vou puxar o 4 aqui para frente do 2, e assim por diante. Então, eu estou fazendo os valores menores, mais leves, sendo puxados para baixo, e os valores mais pesados, maiores, sendo puxados para a direita, como se fossem pequenas bolhas. Então, esse é o algoritmo mais simples e fácil de ser implementado para realizar uma ordenação de uma sequência. Mas será que ele é eficiente? Será que a gente consegue analisar a questão da eficiência dele? Veja, a gente pode pensar qual que é o melhor caso e qual que é o pior caso desse algoritmo. O melhor caso dele é a situação em que o vetor já está ordenado. Veja, se eu olhar o meu algoritmo, o que ele vai fazer? Ele vai percorrer todos os elementos de forma adjacente, primeiro, segundo, terceiro, e se não houver nenhum conflito, ele vai retornar que o conflito é falso, vai cair fora desse loop e vai retornar o valor. Então, o único ciclo de processamento desse algoritmo é esse loop em N, que é um algoritmo linear. Então, a gente tem que esse algoritmo, no seu melhor caso, ele é linear, quando o meu vetor ele já estiver ordenado. Alternativamente, qual que será que é o meu pior caso? O meu pior caso vai ser o caso em que eu realizar um número máximo de varreduras necessárias. Qual será que é o número máximo de varreduras? Veja, a pior situação possível, na verdade, é a situação em que eu tenho um vetor ordenado de trás para frente. Se eu tiver algo assim, ó, 4, 3, 2, 1. Então, quando eu fizer as comparações, o 4 ele vai estar presente em todas as comparações da primeira varredura. Então, eu vou comparar 4 com 3, vai ficar 3, 4, 2, 1. Eu vou comparar depois o 4 com 2, ele vai ficar 2, 4, 1. Eu vou comparar o 4 com 1, vai ficar 1, 4. Veja que o maior elemento, depois de uma varredura, ele sempre vai chegar na última posição. Mas os outros elementos eu ainda não tenho nenhuma garantia de que eles foram modificados. E nessa situação específica, o vetor em si ele vai ficar não modificado. Na segunda varredura, é como se eu tivesse que ordenar essa outra parte, esse outro vetor. No fim, ele vai terminar como 2, 1, 3, 4. Veja, é como se o maior elemento fosse parar lá no fim. Então, com isso, a cada varredura eu tenho uma garantia de que pelo menos o maior elemento vai parar lá no final. Então, a cada varredura, eu vou diminuindo um elemento, qual é o tamanho dessa varredura, qual é o tamanho efetivo dessa varredura. Então, no meu pior caso, vai ser quando eu tiver que realizar pelo menos uma varredura para cada elemento. Isso significa realizar N varreduras. Uma varredura para a primeira posição, uma varredura para a segunda posição, e até uma varredura para a posição N-1. Então, no meu pior caso,
eu vou ter o quê? No meu pior caso, eu vou ter essa varredura, ela é O de N, mas eu tenho, ó, no meu pior caso, eu vou ter O de N vezes O de N. Então, eu vou ter uma complexidade quadrática. No meu melhor caso, eu vou ter O de 1 vezes O de N. Então, eu vou ter uma complexidade linear. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver uma outra estratégia que é um caso mais geral do algoritmo de ordenação por bolhas. Então, até o próximo vídeo.